Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como a gente vai ver hoje. E é uma história agitada, porque a gente vai falar de atualidade, vamos falar de Rio Grande do Sul, força-tarefa, mas vamos falar também de família bombeiro. Mas antes de eu começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho e acompanhe essa programação todas as segundas-feiras às 19 horas. Estão ouvindo aí, ó? Eu falei que ia ser agitado, porque a patota tá toda aqui, ó. Recebendo com muita alegria hoje e já com o choro do Matheus, o Coronel Franco, o Capitão Franco, a Capitão Maria Rosa e a família toda aí, ó. Matheus, Felipe, Maria Flor e a Capitão Maria Rosa. Olha aí que família linda aí, ó. Família bombeira na veia, né? Dá tchau, Matheus. Cadê o tchau lá, Felipinho? Olha lá, Felipe, dá tchau pra todo mundo aí, ó. Fala tchau, gente. Ô, alegria, hein? Que bacana, poxa, olha, eu tenho assim o maior carinho pela família de vocês sabem disso, né? Trabalhamos juntos, vi os dois aí quando nasceram, vi a Maria Flor desse tamanhozinho lá na época da escola e aí, que família linda, parabéns pra vocês, viu? Graças a Deus. E a família bombeiro resistente também, né? Então, é bombeiro resistente, todo mundo forte. Florzinha aí, atleta da escolinha. Muito bem. Tá brincando com o carrinho, né, Felipe? Gostou, né? Vai ser bombeiro também, Felipinho? Vai, né? Vai? Acho que vai. Dois vieram em guarnição, né? Vieram em guarnição completa. Dois vieram em guarnição aí. Vieram em guarnição. Muito legal. Vamos lá, Franquinho, vamos contar um pouquinho dessa experiência sua lá. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Vamos brincar. Tchau, Maria Flor. Vamos brincar lá, Felipinho. Muito bacana. 2 anos e meio, né, os gêmeos e a Maria Flor. A Maria Flor tá com 6 anos, faz 7 agora em dezembro. Agora não, né, em dezembro. Em dezembro, esse ano, maravilha. Ó, pelo jeito o Felipe quer ficar. Quer participar. A gente já recebeu aqui o Capitão Franco, já recebemos também a Capitão Maria Rosa, mas o motivo dele estar voltando aqui no nosso podcast, primeiro para falar alguma coisa, ele participou lá da Força Tarefa, né, do GAED, que esteve lá no Rio Grande do Sul. Vai falar um pouquinho sobre isso e dessa experiência tá saindo um negócio muito bacana aí também que ele veio contar pra gente, certo? Vou começar esse bate-papo então. Franco, fala aí, como é que foi, que turma que você foi lá pro Rio Grande do Sul? Bom, primeiro obrigado mais uma vez pelo Imagina. Convite, viu, Coronel? Aqui é um prazer enorme vir aqui. Vem com a minha família, né, são as pessoas que eu mais amo, e o Corpo de Bombeiros, que é a nossa segunda família, né? Mas falando da Força Tarefa, falando da missão do Rio Grande do Sul, eu estive o prazer e a honra de estar na primeira força-tarefa. Então, isso para quem esteve lá foi muito gratificante, inclusive profissionalmente e pessoalmente. Foi onde a gente viu tudo começar, praticamente, porque São Paulo ficou em Porto Alegre e na região metropolitana. Então, nós tivemos a oportunidade, eu falo para todos, de sair para o atendimento das ocorrências como se primeiro o alarme fosse, como se nós estivéssemos trabalhando no Rio Grande do Sul, porque lá em Porto Alegre a gente viu começar a enchente, propriamente dito. Vocês viram a água subir literalmente. Vimos, né? A água subir literalmente. Tanto que, quando a gente chegou lá, a gente chegou com uma equipe precursora, né? O Major Barufaldi liderando, inclusive. Que já teve aqui, já contou a experiência dele. Explicou, já, né? E quando a gente se apresentou lá para o comando de bombeiros do Rio Grande do Sul, inclusive uma das primeiras perguntas que eles fazem, né? Se estão autossuficientes. Ele viu nós 5 chegando com uma mochilinha e falou, vocês estão autossuficientes, né? Daí a gente falou, não, a gente tá... Tá vindo a cavalaria. Exatamente, a cavalaria tá chegando. E o que aconteceu? Chegou. Aí ele falou assim, não, então vocês vão ficar em Porto Alegre. E a gente já sabendo mais ou menos de como tava, Porto Alegre não tava acontecendo nada. A gente fez uma cara meio de, as coisas estão acontecendo no interior e a gente vai ficar em Porto Alegre. E aí ele já falou assim, e pode ficarem bem preparados, porque vocês vão ver aqui acontecer uma das maiores, se não a maior enchente da história de Porto Alegre. Isso ele falou na quinta-feira de manhã. Dito e feito, a equipe chegou quinta-feira por volta das 10, 10h30. Acredito que 11h30, meia-noite já tocou o alarme, as equipes foram, e aí ficamos 3, 4 dias, praticamente 24 horas. E foi o que todo mundo acompanhou pela televisão, né? Então realmente a nossa sorte foi ter ido para Porto Alegre, ficado em Porto Alegre, e poder acompanhar de perto isso acontecendo. É verdade. Bom, vocês tiveram uma experiência única, né? E fomos, né? A força-tarefa nossa, o GAED foi muito preparado, porque já existe toda a estrutura, né? Já tivemos recentemente a experiência de participar, inclusive, de operações
fora do Brasil, no ano passado, na Turquia, concomitantemente com a ocorrência lá, a grande ocorrência de São Sebastião. Então, quer dizer, a gente está aí já com um know-how bastante forte, né, nessa questão. Mas, Franquinho, você participou então ali do primeiro impacto e algumas coisas foram mostradas pela imprensa que causou um grande, como é que eu vou dizer, chamou muita atenção, né? Primeiro para a quantidade de vítimas, aquela história toda. Conta pra gente alguns episódios que você vivenciou lá nessa missão. Então, o que marcou bastante para mim, Coronel, na verdade, foi esse fato de estar presente no momento exato do que eclodiu tudo, né? Então, por exemplo, o primeiro momento que chamou muito a atenção, a gente foi apoiar uma equipe que tinha sido designada para atuar em Eldorado do Sul. Eldorado do Sul é uma cidade que fica do lado lá de Porto Alegre, ligado por uma ponte. Então, para chegar em Eldorado do Sul já estava muito difícil. E eles pediram apoio, falou que estava cena de filme lá. Então, inclusive foi eu e o Major Barufaldi para realizar esse apoio, levar uma embarcação e mais pessoas. E aí chegou lá realmente, exatamente como filme apocalíptico. Pessoas andando na rua no desespero, na entrada da enchente, pedindo, chamando a gente, pelo amor de Deus, pegando pelo braço e falando que a família estava em determinada residência e a outra pessoa já chamando. Muita gente andando, um caos, né? Daí depois é que eu vi que tratava-se de Eldorado, uma cidade com 40 mil habitantes, e a cidade toda embaixo de água. E naquele momento 2, 3, 4 embarcações do Corpo de Bombeiros para retirar a cidade toda. E a gente naquele afã de querer ajudar o sangue de bombeiro, né? Mas na verdade a gente estava com apoio logístico para depois voltar e trazer mais apoio. Só que, por exemplo, chegou no momento lá, uma pessoa chamou a gente e falou, uma das muitas pessoas que nos chamavam, né? Nos acionavam para parente que estava em residência, animal. Aí mesma coisa. A gente já estava indicando ele que tinha uma bombeira voluntária fazendo papel, entre aspas, de cobom. Então todas as pessoas que chegavam ali pedindo desesperadamente, a gente falava, aquela pessoa está listando tudo e está fazendo uma priorização, inclusive. Daí ele falou, não, mas esse caso não tem como priorizar. Ele está ali, segurando um poste na água, na corredeira. Ele vai ser arrastado. Vai ser arrastado. Aí a gente falou, então nesse caso, vamos lá, né? Daí a gente pegou a embarcação, perguntou, ele deu mais ou menos as coordenadas, deslocamos rapidamente, eu, o Major Barufaldi, e tinha mais 2 bombeiros, mais ou menos pro local que ele falou. No local, em tese, que ele falou que estava, não existia mais ninguém, então provavelmente, infelizmente, essa pessoa ou tinha saído... Ou foi arrastado. Ou foi arrastado, ou foi alguém resgatou. Mas assim, ela tinha uma correnteza forte naquele local. Mas a sorte é que, no momento seguinte... A gente viu uma pessoa vindo numa porta de geladeira, no desespero, tentando escapar dessa correnteza. Então a gente se aproximou dela rapidamente, conseguiu tirar ela da porta de geladeira, trazer para a embarcação. Mas assim, o comando era realmente um caos. E conversando com os bombeiros que lá estavam, né? Teve bombeiros que participou da Turquia, de Brumadinho, entre outras, né? E todos foram assim tranquilos em dizer que aquela situação, aquela emergência mais drástica que já viram na vida. Mais drástica. Pelo fato do governo de São Paulo ter agido muito rapidamente e enviado esforços de maneira rápida. Então isso aí chamou muito a atenção. Não, chegou também no calor da coisa, como você já mesmo relatou, exatamente. Acontecendo, né? Chegou as coisas. Acontecendo. Mas agora voltando ao que chama mais atenção. Esse fato chamou a atenção. A ocorrência, ao meu ver, né, uma das ocorrências que mais chamou a atenção foi a do Hospital de Canoas. Então, do Hospital de Canoas, a gente recebeu inclusive pela doutora Fabiana, que ela estava ajudando os médicos aí nessa regulação. Ela tinha recebido o telefonema e falou, o Hospital de Canoas está sem energia elétrica e o gerador parou de funcionar. E aí qualquer pessoa minimamente fala, um hospital sem energia... Tem UTI, tem centro cirúrgico, tem uma série de coisas. Daí a gente ficou no desespero, 2 equipes foram para lá. Nesse eu não estive pessoalmente, né? Mas as equipes contam que realmente, imagina, uma UTI com um monte de várias pessoas precisando de respirador, então foi uma coisa meio assim... Muito impactante, né? Muito impactante. A água continuou subindo, dado momento, eles estavam tirando as pessoas pela porta do hospital, né? Mas a água passou a porta do hospital, tiveram que fazer um buraco numa parede, tipo ocorrência de breque, e retirando essas pessoas. Tem uma imagem que circulou na internet, da doutora Fabiana... insuflando uma vítima numa embarcação do bombeiro, né? Então, abusando, entre aspas, né? Uma vítima numa embarcação do bombeiro, uma cena de filme, né? Uma cena assim... de guerra, né? Cena de guerra. Então, essa impactou também bastante. Mas, na minha opinião, quando a coisa começa a ficar impactante, ao ponto de, se você não se cuidar, você pode até adoecer nesse sentido, né?
É porque nós bombeiros, nós estamos acostumados, emergencistas em geral, né? Nós estamos acostumados a tirar uma pessoa da área de risco, colocar levar numa condição segura. Levar para uma condição segura, só que eu nem sei quem é aquela pessoa, não sei quem é a família dela, quantos filhos tem, a condição dela, não sei nada dela. Para mim ela é mais uma vítima, mais uma pessoa, meio que até chega a ser próximo de um número, né? Agora, em dar algumas oportunidades, a gente consegue esse contato, né? Por algum motivo, né? A gente consegue conversar com uma pessoa, extrair dela uma história. E aí, quando você vê que aquilo ali, né, aquela pessoa, e todas as pessoas são isso. Aquela pessoa, na verdade, tem uma história de vida, ela tem um sofrimento ali, tem uma família. E aí você começa a sentir um pouco mais, né? São tantas e tantas famílias. Não tem como não, né? Não é impessoal, vira pessoal, né? Vira. Aí você fica um pouco mais impactado. Ainda mais quando você vê o grande número, e é uma situação que por mais que você tenha tirado, as equipes tenham tirado ela da situação de risco, elas vão ficar e estão por muito tempo numa situação vulnerável. Exatamente. Né? Isso que é uma coisa que impactou. E eu vi, viu, Franco, aqui, São Paulo, o Brasil inteiro se mobilizou. Quem, na verdade, mais se mobilizou foram as pessoas, né? Foram os brasileiros que se mobilizaram. O que chegou, você deve ter testemunhado lá, o que depois daquele primeira dificuldade de acesso, chegou muita coisa e está chegando até hoje. Mas isso é coisa, eu acho que do coração, né? Sei lá, da sensibilidade do brasileiro. Mas aqueles primeiros momentos que vocês viveram realmente foram coisas inimagináveis, né, Franco? Chama muita atenção mesmo. E assim, comando, por mais que se tivesse equipes, embarcações, a impressão que dá é que não tem número suficiente para tirar tudo aquela... Porque é fácil imaginar, né? Bairro, por exemplo, Matias Velho, que é o bairro onde estava o Caramelo, é um bairro, se não me engano, de 50 mil pessoas. O bairro inteiro embaixo de água. E eles têm uma cultura lá, acredito eu, né, por ter vários diques ali na região metropolitana. Então eu acredito que eles estão um pouco acostumados com o fato... pouco de enchente, com né? o fato de estar água. Então o que eu acho que pode ter acontecido também, que ter pego muitas das vítimas despercebidas? Às vezes eles imaginaram, mais uma enchente daquelas que vai chegar até ali. Exatamente. Tudo bem, né? Teve até relatos de bombeiros que era isso. A gente ia para algumas residências, depois daquele colapso inicial, né? Começava a ir em algumas residências e as pessoas não queriam sair. E elas falaram, não, bombeiro, eu saio daqui quando a água atinge ali a tal ponto. Então ela tá tão acostumada com aquela situação que tem um ponto lá específico. Eles estão por ali ainda. Então, mas aí é que aconteceu. Vai esticando. Não, mas é só mais um pouquinho, mas só mais um pouquinho. E daí alguns diques romperam. E nisso aí a água vem de uma vez só, né? Imagino eu, né? Pegou muitas pessoas desprevenidas. E acabou acontecendo essa catástrofe do jeito que foi. Que até eu imaginava que seria até um maior número de vítimas, né? Maior número de vítimas. E eles mesmos também imaginavam isso aí. Mas graças a Deus, assim, muita gente morreu, infelizmente, né? Mas pelo tamanho, pela dimensão, mais de 90% do território do Gaúcho foi acometido. Eu vi uma imagem aí de projeção da área que foi afetada em cima do mapa do estado de São Paulo. Não sei se você chegou a ver essa imagem. Alguém pegou lá a área e projetou, fez uma projeção, uma sobreposição. É um negócio absurdo, é inimaginável realmente a área que foi atingida. Eu imagino assim, quando a gente joga pro estado de São Paulo, é como se fosse São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, tudo embaixo d'água. Tudo embaixo d'água, 300 quilômetros. Qual força operacional que consegue responder? Não consegue responder. Por isso que houve essa mobilização tão grande de praticamente todos os estados da federação que mandaram gente, como São Paulo fez, outros, acho que todos fizeram. E ainda assim foi insuficiente para a demanda que tinha ali de atendimento, né? Ô Franco, você falou por cima aí de uma história que ficou bastante tempo aí na mídia, que foi a história do Caramelo. Você estava lá na história do Caramelo, do cavalo, né? Conta a tua versão da história do cavalo Caramelo aí. A história do Caramelo, ela pegou... a gente até não esperava esse tamanho, né? Mas vou explicar como que foi o nosso lado, né? Então... o que aconteceu? Num dia anterior do Caramelo, a gente estava toda a equipe em Eldorado do Sul novamente. A gente foi para lá para fazer um patrulhamento, né, a solicitação do comando para realmente tentar tirar mais pessoas. Só que a gente já estava numa época ali, ou num tempo da tragédia, que muitas pessoas que estavam nas casas ainda, elas não queriam sair simplesmente. Então, exemplo de Eldorado do Sul, a gente ficou as 3 equipes, o comando todo, praticamente o dia inteiro lá e tirou pouquíssimas pessoas, alguns animais. Então, foi isso. E aí quando a gente voltava para o nosso PC, a gente fazia um pós-briefing, né? Conversava sobre como foi o dia.
E a gente estava também, além dessa equipe, estava com uma equipe de veterinários voluntários, que é o Dr. Leonardo e sua equipe do Resgate Técnico de Animais de Sorocaba. Eles apoiam bombeiros aí desde muito tempo. Vieram com inicialmente um apoio de instrução, foram na ESB gravar vídeo, não sei nem se era a época que o senhor estava comandando lá, Talvez. Mas eu acho que talvez sim. Inclusive o EAP desse ano do Corpo de Bombeiros tem uma matéria que é resgate de animais de grande porte, onde o Leonardo fala, ou seja, ele é um... Ele é um atuante aí, um militante nessa área. E aí ele estava lá apoiando a gente, né, com a equipe dele. Só que ele não foi para Eldorado com a gente, ele foi para Canoas apoiar o bombeiro do Rio Grande do Sul. Então ele passou o dia lá, nós passamos o dia em Eldorado. E aí no jantar a gente sempre fazia um pós-briefing, né, das coisas que haviam acontecido, né, conversava. E ele veio falar da foto, ele mostrou pra gente a foto do caramelo no telhado, que é aquela foto que veiculou, que começou tudo, né? Se eu não estou enganado, foi um helicóptero da Rede Globo que tirou uma foto lá, filmou. O cavalo em cima do telhado. O cavalo em cima do telhado, naquela situação, e aí começou a criar uma comoção que nós ali não tínhamos a mínima ideia. A gente nem sabia da existência daquela ocorrência, porque a gente ficou o dia inteiro fora. Aí, coincidentemente, a Maria Rosa tinha me mandado uma foto do caramelo. Falou, e esse cavalo aqui, você vai buscar alguma coisa nesse sentido, né? A mulher bombeiro te cutucando. Me cutucando. Aí, quando ele me mostrou a foto, eu falei, putz, coincidentemente a Maria Rosa me mandou essa foto aí. Então eu falei assim, eu acho que é um sinal, né? Fala, Mateuzinho. Ai, Mateus. E aí? E o caminhãozinho do bombeiro aí? Aí eu falei assim, eu acho que é um sinal. Daí ele falou, será que dá pra gente ir, né, o Leonardo? Eu falei, dá, o Major Barofaldi estava lá, a gente começou a conversar. Não era a nossa área de circunscrição, né? Nós falamos, mas acredito que não vai ser problema, os resgates estão diminuindo muito o número, a gente avisa o posto de comando, a gente tá apoiando uma equipe nossa, né? Então naquele momento, comando, a gente começou já a planejar a operação. Falei, não, vamos, bater o martelo, vamos. Igual a gente fala, né, que muitas coisas são decididas assim numa mesa de churrasco, né, num bate-papo, e o resgate do caramelo foi decidido num bate-papo informal pós-jantar, né? As louças lá ainda e a gente conversando. E aí a gente começou a pontuar vários riscos e como a gente ia sanar esses riscos. E ele tinha falado pra gente assim, o resgate do cavalo caramelo, ele tá causando nos grupos veterinários. Então a imaginação que a gente tinha, no máximo tá nos veterinários aí, né? Não tinha ideia da dimensão que já não tinha tinha tomado ideia da isso. dimensão. Daí eu falei assim, bom, pela informação que a gente tem, ele tá aí uns 5 dias, né? Então a situação dele tá bem debilitada. Falei, a gente tem que sair bem cedo amanhã para ir para esse atendimento. E a gente começou a pontuar os riscos, né, comando? Muito tempo lá. Ele tava num ponto que aproximadamente 4, 5 quilômetros enchente adentro. Era bastante avançado no leito do novo leito do rio. Era muita distância. Porque as equipes já haviam retirado os animais de grande porte, os cavalos, nadando lateralmente na embarcação. Depois eu vou mandar a imagem por cima. A gente vai colocar na edição. Então tem uma técnica que você amarra o cavalo, ele fica lateralizado, ele vai nadando, mas a gente vai apoiando na embarcação, né? É uma técnica que o pessoal dos veterinários utilizaram. A gente pensou inicialmente isso, mas meio que já descartando, porque eram 5 quilômetros de natação. Ele debilitado nem ia conseguir nadar. E ele estava habilitado. Aí, quando eu fiz CBO, em 2011, num estágio meu lá no Guarapiranga, eu acabei numa ocorrência solicitando o apoio do CAV-PM para retirar um cavalo que ele estava num local de risco lá, só com a cabeça de fora num brejo, e não tinha ponto nenhum de ancoragem. Solicitou, o Águia veio, pegou um veterinário lá no regimento, levou para lá, o veterinário medicou o cavalo, e o cavalo, eu vou tentar também mandar esse vídeo, retirou o cavalo com helicóptero. Naquela época até o pessoal falou, mas você é louco? Uma aeronave que custa não sei o quanto, o cavalo... Não, na verdade, quem foi assim corajoso foi o piloto, né? Porque eu passeando para ele que tinha que avaliar. Falou, dá, não dá, deu, foi com sucesso. E aí a gente pensou, vamos fazer a mesma coisa, né? A gente amarra o cavalo, a aeronave vem, puxa e já era. Só que tanto o CAV-PM quanto o helicóptero lá da brigada, eles já estavam empenhados em outras missões. Em outras coisas. Era uma coisa meio complicada, né? A gente começou a pensar num plano C, que seria sedar ele totalmente,
Que foi o que aconteceu, na verdade, né? Só que esse plano C tinha um risco, né? Que aí era um risco que inclusive estava fora do nosso alcance, que era ele ser sedado e não voltar da anestesia. Pela debilidade que ele estava. Debilidade. Mas assim, os veterinários que estavam lá foram monitorando no momento, viram que era a situação, cabia aquela situação, e depois mesmo da sedação foram monitorando. Resumindo, toda essa conversa foi numa noite anterior. Decidimos a equipe que iria, quem iria fazer cada função. Até naquele momento a gente decidiu quem iria se aproximar primeiro, quem iria colocar o cabresto, quem iria colocar o colar de flutuador que a gente para fazer a prevenção, os outros flutuadores, etc. Decidimos e falamos, então vamos. Aí no dia seguinte, a gente acordou antes do que normalmente a gente acordava. Passei no posto de comando, falei o que ia acontecer, que a gente ia deslocar em apoio. Não era a nossa área, mas estava apoiando lá a equipe de veterinários e a gente foi. E lá tava muito ruim de andar, hein, comando? Tudo inundado. Você para deslocar terrestre, né? Era muito difícil. Tava muito ruim. Depois até eles fizeram um corredor humanitário, mas antes disso tava muito ruim. Até ruim. Montar esse corredor humanitário, o acesso era muito difícil, né? Então era muito ruim, uma distância curta, demorava bastante, mas a gente ia, né, conseguimos chegar. Chegamos no bairro Matias Velho, a enchente começava lá num viaduto. A gente chegava no viaduto, já tinha até inclusive uns voluntários fazendo controle de acesso, etc. Chegamos, colocamos a embarcação na água e ficamos ali, reformulamos o briefing, né? E a gente tinha um ponto que era em tese o ponto que ele poderia estar, mas não era certeza. Porque a equipe de veterinário no dia anterior, eles tentaram chegar, só que a chuva estava muito forte, eles não conseguiram chegar nem no ponto, voltaram, fizeram regresso, e a gente foi atrás desse ponto. Esse ponto aí, ele estava acho que 2,5 ou 3 km da margem. Vamos atrás desse ponto então. Então a gente tinha um ponto lá, conduzir embarcação, que é uma coisa já diferente também, né? Aqui em São Paulo a gente treina salvamento em enchente com balsa, né? Porque as enchentes normalmente a gente consegue chegar próximo da onde tá a vítima. Virou rio, virou um mar, né, na verdade. Né? A nossa vítima aqui tá a 100 metros, 200, né? Em cima de um carro. Lá tinha que usar motor, né? Lá tinha que usar motor. E aí... E o deslocamento era muito difícil, né? Árvore, fiação, caminhão. A gente teve um motor lá que quebrou o motor por conta de bater o motor num caminhão que estava submerso. Então era um deslocamento muito difícil. E aí a gente foi deslocando, chegou nesse ponto que a gente tinha, não tinha caramelo, não tinha ninguém para perguntar. A gente falou, e agora? Como é que a gente vai fazer? Aí o que ajudou a gente? Tinha 2 helicópteros sobrevoando o bairro. A gente começou a imaginar, pode ser que esses helicópteros estejam filmando o caramelo, né? Se ontem veio um e filmou, pode ser que... Tem mais agora. E eles estavam bem no final do bairro mesmo, bem no final. A gente decidiu, vamos tentar ver atrás desses helicópteros? Vamos. Aí fomos até o final do bairro, na última rua mesmo, e os helicópteros estavam um pouco para a direita. Chegamos na última rua, viramos à direita, e na rua também chegamos na última rua. E viramos à direita novamente, que era o que dava. Nesse momento a gente avistou algumas pessoas, eu não lembro, acho que não tinham 4 pessoas em cima de uma laje. Eles estavam na nossa direita e a nossa esquerda não dava pra ver. Tinha umas árvores assim. A gente fez um contato com eles verbal. A gente perguntou, o cavalo tá aí? Eles falaram, não, o cavalo tá aqui. Tá na nossa frente aqui. O cavalo tava aproximadamente uns 40 metros deles. Daí a gente vai deslocar... Deslocamos então. Chegou um dado momento a gente desligou o motor para não assustar ele. Foi remando devagarzinho. Aí aportamos nessa laje. Acho que eram umas 4 pessoas. Só que as 4 pessoas estavam tipo de camisa, calça jeans, não estavam com material. Aí um deles veio se apresentar. Eu não lembro o nome dele. Ele falou que era presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. Falou, sou fulano de tal, sou presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. Eu estou com a primeira-dama e com um general do Exército pra gente fazer a retirada do cavalo por helicóptero. Eu falei, legal. Inclusive, na hora que ele falou isso, eu até imaginava que era a primeira-dama, a prefeita ali da cidade de Canoas, né? Mas assim, quando a gente tá numa ocorrência, a gente nem fica pensando muito nessas... A gente fica pensando em resolver a ocorrência. Daí eu falei, legal, o helicóptero me interessa muito, porque a ideia realmente era... Você já tinha experiência disso aí, né? A ideia era... Eu falei, se você puder fazer o contato aí, confirmar. Né? Confirmar esse helicóptero aí, a gente
Aí ele tava tentando, não tava conseguindo, ele tava ruim de sinal. Eu falei, faz o seguinte, a gente vai fazendo aqui o atendimento prévio e aí depois no final das contas a gente vê se vai vir ou não um helicóptero. Se não vier, a gente faz o nosso plano. Então reunimos de novo na laje lá e começamos a decidir. A ideia era, a preocupação com risco era tanta, comando, que a gente colocou até o Cabo Felipe do GAED, ele ficou com material para mergulho livre. Ele ficou sem colete, nada, nadadeira, máscara e snorkel, para se caso o cavalo caísse na água, quebrasse telhado, ele ia tentar um 3 tempos, amarrar a corda no cavalo de alguma maneira para tentar não perder, né? Então, até isso a gente se preocupou. E aí, como estava cada mês voltando para o plano C, que seria deixar o cavalo dormindo, entre aspas, e colocar na balsa, a gente já começou a preparar a balsa. Então, tiramos o través. E a ideia também, não lembro se foi do Spacassassi, de colocar o través do lado da embarcação. Não sei se você viu as imagens. Eu vi. Tava o través do lado da embarcação para dar mais estabilidade. Você tem imagem disso pra gente colocar? Tem, depois eu vou mandar todas as imagens. Nós vamos colocar. E aí foi isso que a gente fez, se aproximou com as duas embarcações, né? As duas desligadas, chegando bem devagarzinho. O cavalo, aí começou uma sequência de a sorte acompanha os audazes, né? Porque o cavalo, a imagem era mas no local ele era um cavalo muito menor. Era um cavalo tranquilo, acredito eu, lógico, pela situação que ele estava, né? Claro. Então, por que também? Porque nessa mesma semana, eu não lembro quantos dias atrás, também surgiu um cavalo no telhado. Só que no interior do Rio Grande do Sul. E aí um cavalo, só que telhado muito mais alto, 7 metros de altura, a água tinha subido, o cavalo subido no telhado e a água desceu. Ou seja, a situação que tinha era um cavalo em cima do telhado e sem água embaixo. Sem água embaixo, muito mais complicado. Só que esse cavalo estava sendo alimentado com água, era um cavalo de raça, bonito. E chegou no grupo de veterinários. A gente mandou, o Leonardo foi com o sargento Diego do GAED de helicóptero para essa cidade, que era uma cidade muito distante, e foram tentar retirar. Só que esse cavalo não aceitou de jeito nenhum a presença deles. Eles nem conseguiram colocar o cabrito. Chegava lá, o cavalo reagia. No final das contas, o dono acabou tirando esse cavalo, construindo uma rampa para ele descer até o chão. E aí, esse era o nosso receio também com o Caramelo. Falou, e se esse cavalo começar a reagir, né? Não aceitar a presença, esse cavalo vai escorregar, cair na água, pode quebrar telhado, um monte de gente em cima. Então foi o momento mais tenso, com certeza absoluta, esse primeiro momento. Mas aí foi, Leonardo na frente para colocar cabresto no animal. E logo atrás um bombeiro para colocar o colar, entre aspas, né, com flutuador. Para quem não sabe, né, apesar que a maioria das vezes, a maioria das pessoas que assistem são bombeiros, né? Sim. Mas o flutuador é aquela boia, entre aspas, amarela. Que chama de salsichão. Salsichão, isso, né? Que o bombeiro usa na praia para resgatar as pessoas. Então a gente colocou aquilo lá no pescoço do Caramelo, um no pescoço e 2 no tórax. Aí a hora que colocou aquilo, a gente deu uma tranquilizada, porque mesmo se caísse, vai flutuar. Mas a todo momento ele ficou paradinho lá, esperando, né? Parece que assim, graças a Deus vocês chegaram. O flutuador é para, salvo engano, 150 quilos, vocês colocaram 3, isso, estava garantido. Né? A ideia é mais ou menos isso. Aí depois que colocamos o flutuador, e ainda assim a gente ficou pensando, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque também surgiu uma oportunidade de nadar, entre aspas, com ele num percurso menor. Mas mesmo assim era um percurso aí com em torno de 1 quilômetro. Mas foi dado sedação pro cavalo? Então, nesse momento ainda não. A gente colocou o material e ainda ficou na decisão. E aí? O helicóptero não vinha, porque em tese a sedação era arriscada dele não voltar. Então a gente falou, não, vamos sedar, então é melhor a se fazer. Aí resolveu. A sedação deles acontece em 2 momentos. Eles dão a primeira injeção e o cavalo meio que fica tranquilo, só que de pé. E só na segunda injeção é que ele perde totalmente a consciência e deita. Só que ele estava tão fraco que na primeira ele já começou a dobrar a perna e o joelho e aí começamos a ficar bem preocupado para manter ele ali de pé. Então já aceleraram a segunda, posicionamos a balsa, né? Que era outra preocupação nossa, se esse cavalo caísse entre a balsa e o telhado também. Porque a balsa, você sabe como é que é, né? Muito instável, claro, né? Lógico. Um bombeiro que senta aqui, ela já vira ali. Então a gente amarrou poa e propa dela e ficou puxando contra o cavalo, para deixar bem firme. Aí a hora que foi a segunda injeção, foram 3, 4 bombeiros para segurar, mais 2 puxando a corda aqui. E aí deu certinho. Ele deitou placidamente na balsa. Deitou placidamente, como se a gente tivesse treinado várias vezes, né? E foi na primeira e graças a Deus deu
deu certo, tudo muito né? certo. Aí depois que ele deitou, né, começou a ficar um pouco mais tranquilo, mas aí, como que vai ser o caminho de volta? Aí os veterinários monitorando a questão da medicação, até inclusive nas imagens tem lá o Leonardo segurando uma bolsa de medicação, e daí nesse momento a gente começou a fazer o caminho de volta. A gente fez um caminho por fora do bairro, não por dentro como a gente estava, porque a balsa estava bem larga, né? Bem larga, ela Porque estava sem os... sem o través, estava para través, fora. exato. E aí, risco de enroscar, ou seja, pegamos uma avenida, entre aspas, por fora do bairro. Teve um pessoal do ambiental deles e da Brigada Militar que começaram a acompanhar. E esse percurso demorou mais do que a gente imaginava, né? Foi aí 5 quilômetros, acredito. Tava uma embarcação a gente estava bem devagar, porque era um bote inflável com motor de 30. Puxando todos nós, puxando uma balsa com um cavalo, então foi bem devagarzinho. E aí nesse momento os helicópteros continuavam a sobrevoar, né? E aí nesse momento eu recebi uma ligação do pessoal da Secretaria de Segurança Pública. Falou, capitão, você tá no resgate aí do caramelo, do animal? Falei, tô no resgate aqui sim. Você não pode mandar uma foto pra gente, filmar, porque tá sendo veiculado que era o exército que tá fazendo o resgate, com voluntários. Eu sei que depois eu fiquei sabendo, né? O resgate estava acontecendo ao vivo. E aquela nota de notícia. A legenda da notícia. legenda era tipo, exército e voluntários resgatam. Daí eu falei, não, eu tenho. Mandei foto, filmagem, né? Foi pra Secretaria de Segurança Pública, eles conseguiram mandar pra emissora, corrigiram. Mas aí eu comecei a entender a dimensão que a história já tinha. A dimensão que tava. Aí, não, foi um negócio maluco mesmo. Isso, televisão, meio, redes sociais, enfim. Eu me lembro que no dia lá eu fui bombardeado de várias fontes aqui da história em tempo real, da história do caramelo. É impressionante, né? Assim, o poder que tem o trabalho do bombeiro, né? A projeção que isso tem. Porque a gente está na nossa missão, né, Franco? É salvar, preservar a vida. E quando a gente fala vida, claro que vida humana e qualquer vida, né? Sim. E aí está o exemplo, né? Além de todos os resgates das pessoas que foram atingidas também, né? A vida, muitos animais foram não só o caramelo, né? Mas a gente tem notícia de muitos animais que foram resgatados por equipes de bombeiro, por voluntários, por veterinários, por um monte de gente. Isso é fantástico. E você também veio aqui, Franco, contar uma história de uma ideia que você teve lá, isso pós essa sua participação, que eu achei muito interessante e também por isso eu te chamei para você vir aqui. Compartilha com nós aí essa ideia que você teve e está colocando em ação aí para resgatar essa história toda. Então, ou preservar essa história toda. O que acontece, né? Eu particularmente sou uma pessoa que esqueço muito das coisas, mas muito mesmo, assim, uma coisa assustadoramente, né, até. E toda vez que eu ia contar essa história, assim, e tinha acabado de acontecer, né? Tipo, 1 ou 2 dias. E eu começava a ver, nossa, mas faltou um detalhezinho, faltou um outro detalhezinho. E eu percebia que 1 ou 2 dias que já não dava, né? A gente ia perdendo aquela sensibilidade, né? Da memória visual, olfativa, isso ia passando. Aí eu falei assim, pensei, né? Conversei até com o Jaguar Fádio, com os outros. Falei, gente, isso aqui é uma experiência assim que é um pecado isso aqui se cair em esquecimento, né? Ficar simplesmente nas nossas memórias e refém da minha possibilidade de lembrança disso, né? E o que a gente vivenciou aqui, né? Pelo menos pra mim, foi uma coisa assim que vai me marcar realmente, já marcou, é uma coisa extraordinária, fora assim muito fora da normalidade. E eu acho que a gente tem que evitar esforços para de alguma maneira registrar isso, não deixar isso passar para nós mesmos e para outras pessoas, né? Isso aqui faz parte da história do Corpo de Bombeiros, para nossos familiares, né? Pra gente não ficar, volto a dizer, pra gente não ficar refém da nossa memória que é falha. E foi aí onde surgiu a ideia de escrever os relatos dos bombeiros que participaram da Força Tarefa 01, que, como a gente já falou no começo aqui, ela viveu aquilo, né, um momento crítico, né, a crise aguda do desastre, e todos ali, com certeza, quando se perguntar para cada um deles, eles falam que é um momento assim digno de filme de Hollywood, né? Eu acredito. E esse registro você está fazendo com o depoimento deles próprios, né?
E a ideia é que isso seja feita uma curadoria, uma coleção e uma produção para uma edição dessas histórias escritas. Isso, daí a ideia ficou isso mesmo, né? A gente pegou os voluntários que queriam participar, conseguimos aí 12 voluntários, se não estou lembrando, se não estou fazendo a memória. E o mais legal é que a gente vai conseguir abarcar todas as regiões onde nós trabalhamos. Então os capítulos, entre aspas, né, seriam os bairros, as ocorrências que aconteceram nos bairros distintos. Aí vai ter um capítulo específico lá para o Hospital de Canoas, que foi realmente uma ocorrência que chamou muita atenção. Vai ter um capítulo específico falando do Caramelo, um capítulo específico da Ilha da Pintada, que é uma região também que foi muito afetada. E o mais legal de tudo é que é isso que o senhor falou, né? É quem vivenciou ali, claro. Quem tirou a pessoa da água, Quem colocou no barco, quem ficou de madrugada acordado, quem vinham os voluntários lá, bombeiro, quer um café? Então quem vivenciou aquilo, quem respirou aquilo ali, quem sentiu na pele, é que colocou no papel, né? E aí a gente vai fazer já tá meio até um pouco adiantado, né? A gente tá recolhendo, na verdade faltam duas pessoas para mandar pra gente o manuscrito. Aí é lógico, fazer uma revisão. E a ideia é essa mesmo, coletar tudo isso e fazer uma edição. Obrigado, comando. E mais pra frente, ou assim, quanto antes, a gente tá até procurando parceiros para isso, né? Fazer uma publicação e toda a venda, a verba seria destinada para o Rio Grande do Sul, né? Muito bacana, sensacional. É uma ideia que ajuda de duas maneiras, né? Ajuda a preservar a história dessa ocorrência, desse atendimento por parte do Corpo de Bombeiros, e ajuda também de alguma maneira o pessoal que está precisando ainda muito, né? Eles estão numa situação ainda... Não, fantástica a ideia, Franco. Você tem todo o apoio aqui da Fundabom, por isso até que eu te chamei para você dar além de dar o seu depoimento sobre a ocorrência, né, do Rio Grande do Sul, sobre a tragédia, mas também sobre essa ideia que eu reputo como interessantíssima, né? Como você mesmo já disse, não só para o registro histórico, mas também com esse caráter ainda de ajuda humanitária. Muito bacana. Vamos fazer um intervalinho, eu quero te oferecer um café. Você toma um café? Acho que você toma ainda, né, Frank? Estamos oferecendo aqui para o nosso convidado, o Capitão Franco, um cafezinho do nosso Bomba Café, o café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na Ronita Garibaldi, número 25, bem ao lado ao comando do Corpo de Bombeiros. Café temático, um lugar muito agradável, fotos de bombeiro, memorabilia de bombeiro, espetacular. Ponto de encontro de veteranos, como eu sempre falo, sempre tem veterano todos os dias aqui. Você, veterano que ainda não conhece, venha conhecer. Você que nos assiste e tem curiosidade, vem conhecer o Bomba Café. Aproveita a visita, sobe no primeiro andar, conhece a lojinha da Fundabom, parceria com a SOS Sul. Aproveito para mandar um abraço para o nosso colega Bill, da SOS Sul. Lá você vai encontrar também muitos artigos com referência a bombeiro, memorabilia, muita coisa que está aqui nesse cenário, vem lá da nossa lojinha, mas camiseta, boné, chaveiro, quer dar um presente com tema de bombeiro? Vem aqui visitar a nossa lojinha. E eu tenho que dar alguns avisos também, eu tenho que falar sobre o nosso Spotify. Agora o nosso programa, áudio evidentemente, também está na plataforma do Spotify, você pode ouvir lá o nosso programa no carro, em casa, onde você estiver. Falar também um pouquinho sobre a 10ª Festa dos Veteranos, que vai acontecer no dia 27 de julho, último sábado, como sempre, lá na Escola Superior de Bombeiros. Os convites já podem ser adquiridos no site da Fundabom, vai estar escrito aqui embaixo o link para você fazer a sua reserva, faz pagamento, já faz tudo. Venha porque já está vendendo bastante e não sei não se vai dar para todo mundo. Outra coisa que eu quero falar também é sobre a tradicional Corrida dos Bombeiros. Nós estamos aí na 27ª edição da Corrida dos Bombeiros, dia 7 de julho, lá no Parque da Independência, largada e chegada em frente à base de bombeiros do Ipiranga. Participe, já passamos de 1.500 inscrições, a gente tem vagas limitadas, não perca, o link da inscrição vai estar aqui embaixo também. E o último aviso que eu não posso esquecer é falar da pós-graduação de Engenharia de Segurança, que inicia em 20 de agosto. Últimas vagas, não perca você, profissional de engenharia, arquitetura, bombeiro ou não perca essa oportunidade. O diferencial desse curso promovido pela Fundabom em parceria com a ENIAC é o Corpo Docente de engenheiros bombeiros muito especializados. Tá dado os recados, vamos voltar aqui primeiro o café, né? Que a gente tem que tomar o nosso cafezinho, molhar o bico. Franco, eu acho que o que você relatou aqui pra gente de forma tão intensa, né? Talvez não seja nem a superfície do que você e os bombeiros que estiveram lá viveram, né? Você já participou de outras
operações, que eu sei, né, da Força Tarefa. Como é que você compararia essa com as outras que você participou? Comando, eu acho que realmente a maior diferença né, dessa operação foi o fato da rapidez com que o governo se mobilizou para levar as equipes. Porque normalmente em outras operações humanitárias, as equipes acabam chegando com um pouco mais de tempo já da ocorrência ter iniciado. E aí seria mais um rescaldo, né? Mas essa não. O fato de ter chegado... É como se o bombeiro estivesse numa estação de bombeiros própria lá, né? Foi exatamente isso. E o fato também do comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul ter deixado a gente em Porto Alegre. Porque ele poderia também... ter despachado onde a tragédia já estava acontecendo. Exato. Que foi o que aconteceu. A gente chegou junto com a gente, chegou uma equipe da Bahia, se eu não estou enganado. E aí o pessoal da Bahia, eles pediram para auxiliar, não lembro o nome da cidade, mas já era uma cidade que era busca de corpo, né? Soterramento, era uma outra temática, uma outra ótica operacional. E aí esse pessoal foi para lá, que é uma ocorrência assim... típica de apoio de força-tarefa. Exatamente, né? Típica de apoio de força-tarefa, que é uma ocorrência já depois de um tempo operacional. Eu acredito que o clímax disso foi o fato de poder estar lá na crise mais aguda possível. Ver as coisas acontecendo, aquela correria. Que outras operações você participou, Franco? Então, eu acabei participando fora do estado, não fui, né? Mas uma que me marcou bastante também foi aquela do Paissandu aqui. Lago do Paissandu. No Lago do Paissandu, onde, como a gente falou aqui, é questão do soterramento, né, de busca de corpos. Mas é uma dinâmica totalmente diferente. Totalmente diferente. Aquele tipo de ocorrência lá no Rio Grande do Sul era uma coisa muito viva, muitas pessoas gritando, chamando por ajuda. Até uma maneira de a gente gerenciar o local muda totalmente, né? Porque o que é a primeira coisa que o bombeiro faz no local? É isolar e conter. Primeira coisa. Chega numa tragédia ou numa ocorrência, é isolar. Mas como é que você vai isolar ou conter o que está acontecendo? Como é que você vai isolar? Como é que você vai proibir de entrar? Porque assim, a gente chega na base da enchente, no início da enchente, em tese, dali numa ocorrência normal, dali para dentro ninguém entra. A gente isola, só o bombeiro entra para tirar as pessoas. Como é que você vai proibir as pessoas com moto aquática delas, com embarcação, para buscar os familiares? Sem capacete, sem colete, trazendo pessoas em colchão inflável, né? Então, cansamos de ver embarcações... Tampa de geladeira, porta de geladeira? Porta de geladeira. Cansamos de ver embarcações de alumínio que são muito instáveis, né? O senhor sabe muito bem disso. Ela já é instável por si só, com muitas pessoas mais instável ainda. Puxando um colchão de ar, puxando um pedaço de isopor, com mais pessoas. Então eram cenas assim que... Sobrevivência. Sobrevivência. Que normalmente você, né, não deixa isso acontecer numa O momento sua. principal do impacto foi com luz do dia ou foi à noite, ô Franco? Não, o que me impactou bastante, assim, pra fazer meu... Não, assim, quando começou, quando a água subiu e começou a virar aquele caos todo, era dia ainda ou já era noite? Não, era noite. Era noite, né? Era noite. Eu fui acionado primeiro na noite, que eu passei a noite lá tirando pessoas da Ilha da Pintada, né? A gente já tinha a base no gasômetro, deslocava bastante, meia hora mais ou menos de embarcação, tava uma correnteza forte. E aí ficava tirando essas pessoas, né? Tem até um vídeo, inclusive eu mando ao senhor. Que a Ilha da Pintada é uma ilha habitada, ela é no meio do rio... fugiu o nome. O rio... É o da... Fugiu o nome também pra mim. Mas do principal lá de Porto Alegre. É o Guaíba. Isso é. Ele é uma ilha do Guaíba que ele é ocupado, né? Mora gente. Isso, mora gente. Eles têm algumas ilhas que são habitadas lá. Né? Mas assim, o que me chamou muito a atenção foi o apoio que a gente foi dar, isso que eu contei pro senhor, em Eldorado do Sul. Porque Eldorado do Sul foi exatamente o que a gente vê em filme norte-americano. Filme Armagedon, pessoas na rodovia saindo com as suas coisas. Andando, sem saber pra onde vai. Isso. Não, foi exatamente isso. Pessoas saindo com seus carros, com seus pertences. Foi exatamente isso. Que eu também tenho um vídeo parecido que eu vou tentar depois mandar tudo pro senhor. E assim, era um risco iminente em todo momento. Quando a gente estava apoiando no Sarandi, por exemplo, E o Sarandi é a mesma coisa. Você tava na base da enchente, lá um monte de gente ajudando, moto aquática, um monte de gente. Tendo que tirar bastante gente do bairro. A gente deslocou para um conjunto habitacional, era um prédio lá, alguns prédios, aqueles prédios de 4 andares, 5 andares, né? E a água tava no 2º andar. Aí deslocamos para lá, um monte de moto aquática de voluntário, né? E a gente tava com nossas equipes lá. Chegamos para apoiar. Isso aí era 1 ou 2 quilômetros do início da enchente. Então, tocamos bastante.
Aí a gente tava lá, a gente já chegou no apoio, o pessoal da equipe, eu não lembro que equipe que era, já tava tirando algumas pessoas da janela do segundo andar, colocando na embarcação. Quando o Major Balorfaldi recebeu uma ligação, era do Spacassace. Falou assim, ó, Major, sai daí agora, Que porque vaga vai chegar aí. o dique rompeu. Daí, o que é o dique rompeu? A gente pensou, né? Vai vir um tsunami... Uma onda, Ficamos ali e realmente, não só a gente tinha recebido essa notícia, outras pessoas também, porque naquele momento todos os voluntários sumiram, todos. O posto de comando falou pra gente depois que todo mundo saiu fora, todo mundo. Pegou o carro e ficou só os bombeiros de São Paulo. Aí talvez, não sei se é alguma coisa cultural deles, né? Às vezes eles já crescem com isso na cabeça, claro, né? sabe que vai, o negócio vai... E aí a gente, naquele desespero, falou, as vítimas todas entram de novo no prédio, sobe lá no 5º andar e a gente vamos tentar monitorar essa informação. A gente ficou ali no juramento, né? No juramento que a gente faz, porque ficamos ali esperando, tentando fazer contato. Qualquer movimentação de água a gente já falava, meu Deus do céu, vai ser agora, né? E uma tensão assim surreal, né? Daí, no momento aí, ficou uns 2-3 minutos naquela situação, tentando informações. E daqui a pouco a gente conseguiu informação com o B2 deles lá, né? Falou que na verdade o dique não tinha rompido, ele tinha extravasado. A água tinha passado por cima do dique. Não ia vir lá uma massa de água. Mas assim, era uma coisa assim... É tenso, né, Franco? Totalmente tenso. Totalmente tenso. Quartéis deles inundados. Sim, várias imagens, não deu tempo de tirar viaturas no meio essas imagens circularam bastante, foi uma coisa muito impressionante mesmo. Franco, o bate-papo tá ótimo, mas a gente tem tempo para acabar o nosso podcast aqui. Obrigado por você ter vindo, aceitado o nosso convite, trazer a sua família maravilhosa, que estava até agora brincando aí, a gente estava ouvindo, né? Principalmente o Matheus, né? O Matheus é o mais barulhento, né? Mas que maravilhoso que você trouxe eles. Eu quero te agradecer, primeiramente, por você ter vindo mais uma vez, você, sua família. Te agradecer pelo seu serviço, pelo seu trabalho no Corpo de Bombeiros, eu que já te conheço há algum tempo. Aliás, foi meu aluno na academia. Mais um aluno, viu, Martinho? Foi meu aluno na academia. Você é a Maria Rosa. E assim, eu fico muito orgulhoso de ver o progresso de vocês na carreira, a família maravilhosa que vocês constituíram. Parabéns por isso. Ainda tem aí um pedaço de caminhada que eu tenho certeza que vai ser coroado com muito êxito. Torço para isso. E eu deixo aqui para suas considerações finais, Franquinho. Primeiro agradecer novamente, né? Parabenizar pelo programa. O programa é sensacional, trazer essas histórias. Eu gosto ainda mais quando é aquelas histórias do passado, né? Eu gosto muito da preservação da história, que às vezes a gente não... Eu gosto muito de fazer isso também, muito bacana. É importantíssimo. Nossa, é uma importância sem tamanho, eu vejo, né? Eu tento fazer isso aí na ESB. E assim, comanda, o pessoal fala muito, né, do caramelo, etc. Mas a gente tem que lembrar que o caramelo foi só um símbolo, né? E também, eu já falei isso numa outra entrevista, né? Às vezes o pessoal vem muito reforçando que os bombeiros são heróis, etc. E eu toda vez eu falo assim, na verdade, a gente tem que levar nosso pensamento para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, sim, são os verdadeiros heróis, né? As pessoas que estão com suas casas embaixo da água, perderam os familiares. Perderam seus bens. Perderam seus bens. A gente teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que ele estava voltando para buscar o cachorro. Ele falou, bombeiro, essa aqui é a 3ª enchente em um ano. Eu perdi tudo, né? De novo. Eu perdi tudo que eu tô pagando ainda, né? Eu não sei mais o que eu fiz da minha vida. Então são muitas pessoas sofrendo essas consequências. Então o recado final, né? É pelo menos um pensamento positivo. Cada um tem sua fé, né? Mas faça um pensamento positivo. Se você puder doar, doe, né? A situação lá realmente não é nada... Não vai ser fácil. Não é fácil, não vai ser fácil, exatamente. A reconstrução vai ser difícil. Então qualquer pensamento positivo, cada um na sua fé, né? Doação. Volte os olhos, volte o pensamento pro povo do Rio Grande do Sul, que eles estão precisando bastante. Muito bem. Parabéns, viu, Franquinho? Obrigado mais uma vez. E antes de encerrar, eu quero deixar alguns recados aqui que eu tenho que falar de novo. Por favor, corram, façam as suas inscrições para a 10ª Festa do Veterano. Tá aqui o link mais uma vez. Festa maravilhosa, 10º ano da nossa festa lá na ESB. Momento de você encontrar seus colegas da escola, de você encontrar o companheiro de prontidão, você veterano que sempre prestigia, venha, a festa está muito bonita, muito bem preparada, cada vez melhor, todo ano a gente faz. Dia 27 de julho, lá na Escola Superior de Bombeiros. 7 de julho,
Corrida dos Bombeiros, 27ª Corrida dos Bombeiros, lá no Parque da Independência, largada e chegada na base de bombeiros do quartel do Bombeiro do Ipiranga. Tá aqui o link também para você fazer a inscrição, essa aí já tá quase acabando, corra, não perca a oportunidade. E você, engenheiro, arquiteto, bombeiro ou não que nos assiste, não percam também. Em agosto, no dia 20 de agosto, inicia a nossa pós-graduação em Engenharia de Incêndio, não perca essa oportunidade, últimas inscrições. Tá dados os recados, mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência, lembrar, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho e acompanhe nossa programação todas as segundas-feiras às 19 horas. Muito obrigado e até a próxima.